E aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que está a sua noite de segunda-feira? Diz aí. Tudo tranquilo? Então tá bom. Olha que coisa interessante. Neste livro aqui, logo na primeira página, eu faço a seguinte pergunta: por que alguns profissionais são bem-sucedidos e outros não? Por que alguns profissionais são bem-sucedidos e outros não? Numa época onde a imagem é quase tudo, numa época onde o conhecimento talvez, dependendo da situação, venha em segundo lugar, o que faz um profissional ser bem-sucedido hoje num mundo tão concorrido, num mundo tão... Enfim, a pergunta é essa. E tem alguns profissionais que conseguem se sobressair, né? Conseguem fazer ali a sua carreira profissional de uma forma brilhante. Né? Por quê? Porque esses profissionais que estão acima da média, ali, que conseguem ser um sucesso em qualquer segmento da sua área, esse pessoal descobriu uma coisa. Descobriu que toda empresa é essencialmente uma empresa de comunicação. A maioria não consegue entender isso, né? E às vezes fica aí na margem da profissão e aquela coisa toda e reclamando do mercado. Eu não vou mais falar disso aqui. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso convidado de hoje é um cara que é um sucesso absoluto no YouTube. Ele tem um canal chamado A Roda, é um jornalista que trabalha no mundo dos automóveis. Ele dirige cada carro que dá inveja. Rapaz, pois é. Ele tem dezenas e dezenas e centenas e milhares de seguidores. É um sucesso realmente. Por quê? Eu vou até chutar aqui. É uma opinião. Eu acho que ele é sucesso porque ele é muito original na forma de se apresentar, na forma de falar e tudo mais. Então isso aí é um diferencial. O povo gosta disso, né? Enfim, isso é o que eu acho, tá? Vamos fazer assim, já já ele chega por aqui e aí nós vamos bater um papo com ele. O nome dele é João Anacleto. Ele tem um canal lá no YouTube chamado A Roda. É muito legal. Se você gosta de carros, se você gosta de dirigir como eu gosto, lá é o lugar para você descobrir e entender e conhecer os carros, tá bom? Deixa eu ver se o João já está por aqui. Deixa eu ver. Não, o João não chegou ainda. Cadê o João? Enquanto isso, deixa eu ver se tem gente aqui nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. O Adriano Arbol está falando boa noite, Adriano, beleza? Deixa eu ver aqui, só mais um minuto. Opa, o João falou que está aqui. Deixa eu achar o João aqui nessa bagaça aqui, eu não sei, está no meio aqui desse monte de gente. Ô João, dá um clique aí, me convida, vai. Porque para eu te achar aqui no meio desse monte de gente, eu vou demorar um tempo. Ah, sim. Vamos ver. Vamos ver quem aparece aqui. Será que ele já está online? Será que ele vai aceitar o convite ou ele vai fugir? E aí, não vai teacher? fugir, não. E aí, João, tudo bem, cara? Tudo bem? Pô, eu gostei da apresentação aí. Eu tava assistindo aqui meio quietinho. Vi, pô, você me tratou como se eu fosse um membro do Top Gear. O povo de Roma tem que entender direitinho quem é você. Oh, Ó, muito para quem legal não essa sabe, iniciativa, aliás, sabendo que você é um professor. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu soube da sua admiração pelo meu trabalho. E eu tô aqui para desmistificar algumas coisas também, porque não é tanto sucesso assim. rapaz, eu acho que você é um dos caras que mais tem sucesso, porque dentro desse mundo automotivo que nós gostamos tanto e tal, você é muito diferenciado, você tem uma forma muito particular de apresentar, de conversar, de dar bronca, de chamar a atenção. E é isso que eu falo para os meus alunos, que é imprescindível, né? A pessoa ter a identidade ali, a coragem de fazer uma apresentação diferenciada. Aliás, qual foi o seu primeiro trabalho aí na sua vida? Você trabalhou onde? Como é que começou esse negócio aí? Ô, professor, aliás, boa noite para todo mundo que está aqui. Obrigado pela moral. Tô vendo que tem mais de 500 pessoas aqui. É muito legal saber disso. O interesse do pessoal, né? Na verdade, eu fui bancário, né? O primeiro trabalho foi,
Na verdade, o primeiro trabalho mesmo meu, eu vendia assinatura de revista Manchete e revista Sexy, sem imaginar que as revistas iriam fazer parte da minha vida. Aí eu entrei na faculdade de economia, cursei 6 semestres, aí no 7º semestre eu tive certeza que eu seria um economista bem meia boca. E aí foi um trauma em casa, né? Porque eu fazia Mackenzie e tal. Na verdade, essa história vem de antes, porque meu pai foi economista, fez Mackenzie, e meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Ele morreu com 35 anos, de um câncer, e ficou aquilo na cabeça, né? Então eu queria meio que ser aquele herói de infância que eu tive, né? E aí eu fiz, mas não era a minha praia. Eu era muito melhor, quando eu trabalhava no banco, eu era muito melhor em digitar em fazer aqueles avisos no banheiro. Chegue mais perto, ele não é tão grande assim. Se for se limpar, não se limpe na parede, essas coisas. E todo mundo ria, enfim, era uma coisa muito criativa que nas agências bancárias não tinha. E aí passou isso, eu trabalhei numa consultoria tributária, onde eu tive o prazer de conhecer boa parte do país trabalhando, entender a realidade também. Muito do que eu falo tem muito de conversa de bar, de conversa de experiência, de eu jogar dominó com 16 anos com um pessoal de 50. Eu sempre fui muito eu gostava de conversar, né? Eu sempre fui falador pra cacete. Aliás, nessa live, você vai falar bem pouco. Tô vendo. E aí, professor, eu entrei num site de cinema na mesma semana que eu fui chamado para trabalhar numa revista pela Cato. Depois de já ter abandonado a faculdade de economia, estava desempregado, época do Fernando Henrique Cardoso. Entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula, o desemprego era normal, né, no pessoal da minha idade, né? E aí eu arrumei esse estágio em 2003. Eu fiquei desempregado um tempo entre 99 e 2000, depois fiquei desempregado entre 2002, 2001 e 2002. E aí trabalhei no Banespa, era estagiário no Banespa, comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Era um estágio muito bom, né? Quando mexe com o Estado, você ganha uma grana, né? O estágio normal, assim, de faculdade de economia era R$1.000, eu ganhava 1.800 para trabalhar do lado de casa. Coisas de estatais, né? E aí eu fiz a faculdade de economia, consegui renovar o meu contrato como estagiário do Banespa e consegui pagar a faculdade de economia sem onerar ninguém, ainda morava com a minha mãe na época, mas consegui fazer os 2 primeiros anos, aí no terceiro, 1 ano e meio, na verdade. Aí no 4º semestre eu entrei num trabalho de jornalismo, eu saí de um salário de R$1.800 para um de 500. Foi bem legal, viu? Imagino. Deve ter sido muito legal. Não, foi difícil, foi difícil. E, enfim, mas eu falei, eu preciso começar em algum lugar. Se for carro, eu já era um cara que sabia não, né? Tinha lido muito sobre carro, meu pai gostava muito de automobilismo. Eu já fui para uma vertente mais de querer saber dos lançamentos, tal. Assinei 4 rodas de 91 a 99. Minha mãe sempre me estimulou a isso, muito mais pela leitura, porque minha mãe fez letras, então ela gostava dessa parada ainda que você não entenda uma cultura, que você entenda de um assunto, né? A gente era muito ligado em gibi e tal, teve muita leitura na minha casa, apesar de a vida não ser muito fácil. Minha mãe vendia chocolate pra fora depois que meu pai morreu, enfim. E foi indo, e aí eu acabei passando nesse processo seletivo, que eles me chamaram pela Cato, por causa de um sobrenome meu último, que chama Finardi, né, que pouca gente sabe, e tinha um Finardi lá trabalhando, e era o Ricardo Caruso, aliás. Legal pra cacete lembrar disso, porque foi uma fase muito legal da vida. E aí eu comecei a trabalhar escrevendo, mas como eu já tinha lido muito sobre carro, quando eu comecei a escrever, ele falou assim, você já trabalhou com isso? Eu falei, não, eu escrevia relatórios sobre consultoria tributária. Ele falou, pô, você lava carro, fotografa, sabe fotografar, ainda escreve desse jeito, e você é estagiário aqui, tipo, começou... É que eu cheguei já maduro, né? Eu não cheguei com 18 anos, eu cheguei com 22 para 23. Isso ajuda muito também. Você já está mais ciente do que te dá prazer em fazer ou não. E assim, nada forçado, nada colocado, ninguém me colocou lá, foi uma coisa de conquista. Então, foi assim, eu trabalhei lá uns 9 meses, e aí fui trabalhar na Motorpress, que era uma editora internacional, tinha na Alemanha, na Espanha, na Grécia, na França, e eu fui trabalhar com tuning, que não tinha nada a ver com o que eu fazia antes. Mas como eu sou um cara meio perifa, pra mim era normal ver os carros com neon, né?
E eu tenho muito amigo em Guarulhos, Taboão da Serra. Eu tenho muito, porque eu joguei bola na Vaz, enfim, em uma hora não vai dar para contar tudo. Mas assim, para mim era muito natural. E eu comecei a ir atrás, eu fui desbravando, fui para o Paraná, eu ia para o Rio Grande do Sul, ia para o Rio de Janeiro atrás de coisa. E ali que eu aprendi a fazer jornalismo mesmo, porque apesar de ser uma coisa direcionada para automóveis, eu ia entrevistar as pessoas, eu ia atrás de novas culturas, eu ia atrás de novos caras, não comercialmente, pela pura informação mesmo. E ali me ensinou mais até do que na faculdade, porque na faculdade te aponta caminhos ali, você fala, pô, eu sei como é que é entrevista e tal, mas quando você está no tete a tete, obviamente eu sou bem menos jornalista que quem trabalhou no Estadão, na Folha, na Band, na Globo, como um entrevistador. Mas eu falei com muita gente que falava a minha língua quando eu tinha 22, 23 anos, 24, 25. E aí eu fui desbravando isso, acabei virando editor dessa revista. O editor era muito meu amigo, Geraldo Tite Simões, e ele acabou sendo mandado embora por como acontece normalmente na comunicação, por uma contenção de gastos, mas ele é um gênio. Ele escreveu um livro que chama O Mundo é uma Roda, que, aliás, é o nome do meu canal hoje, A Roda, porque esse livro que ele me contou de histórias dele no jornalismo me fica na cabeça numa gavetinha aqui que ninguém abre, que só eu abro, e é saborosíssimo. Aliás, quem puder ir atrás, chama Geraldo Tite Simões, chama O Mundo é uma Roda. Ele é muito mais ligado em moto do que carro, mas ele entende as tribos, enfim. Conversa para bar, né? Como a gente tá aqui só com uma hora, vamos lá. E aí, depois essa revista acabou, eu achei que ia ser mandado embora, eu tinha acabado de comprar um carro zero pela primeira vez na vida. E aí eles me chamaram e aumentaram o meu salário para eu fazer parte da revista dos carros que acabaram de ser lançados. O que a gente tem de 4 rodas, chamava uma revista que chamava Carro. E aí como eu tinha facilidade com conta e com equipamentos e tal, eu peguei o equipamento de teste e fui para a pista. E aí fiz a primeira matéria na pista, eu testando o carro, e fui editor de testes por uns 3 anos. Depois eu fiz uma revista semanal. Essa revista durou 1 ano e meio. Eu fechei revista pra cacete, como eu falo em vários podcasts aí. E depois eu fui para a Car and Driver, uma revista americana que tinha uma filial aqui no Brasil. E lá eu descobri essa minha veia mais sarcástica, mais engraçada, tal. E aí essa revista também acabou. Eu lembro como se fosse ontem, eu fui fazer uma reportagem no McLaren na Hungria, ao nível que era Car and Driver, né? Era um negócio surreal. E quando eu voltei, os caras falaram assim, não tem mais revista. Eu falei, quê? Fiz uma puta pauta, fiz vídeo pro canal, não sei o que. Eu comecei o canal no final de 2017. Falei, puta, fiz uma puta matéria, tava, não tem mais. Aí eu liguei pro UOL, o Eugênio Augusto Brito, que hoje saiu do UOL, mas ainda é muito meu amigo. Enfim, a gente conversa vez ou outra, porque a vida essa pandemia separou um pouco a gente, né? E eu liguei para ele e falei assim, cara, eu fui o único cara de carro, tinha eu e mais um outro brasileiro lá, mas ele falava sobre revista de lifestyle, eu não era um especialista em carro. E eu falei assim, fui o único cara desse mainstream de carro que fui andar no carro lá em Hungaroring. Eu tenho um vídeo pronto, eu posso adaptar ele com alguns offs para sair no UOL, e o texto tá pronto, porque ia sair na Car and Driver, mas a Car and Driver acabou. Ele falou, me manda. Me pagou lá uma grana, eu recebi uma rescisão legal da Car and Driver, e esse vídeo deu uma estourada, e aí o UOL me chamou para cobrir o som automóvel para eles durante 11 dias, estava bem na época, né, 2018. E aí eu comecei a colaborar com o UOL, colaborei lá 2, 3 anos, e quase 3 anos. E em um determinado momento eu falei, já dá para eu ir sozinho. Porque ao mesmo tempo que tudo acontecia com o UOL, eu também corria atrás de fazer conteúdo pro meu canal, né? E é isso, assim, não é, foi o que eu te falei, não é muito sucesso, porque tem muitos outros canais automotivos muito maiores do que o meu, mas o meu canal tem um segredo fundamental, que é o que eu acho, né? Ninguém entende o algoritmo, mas o meu canal tem um segredo fundamental, que é a minha personalidade. Tem gente que vê por mim, ou muito mais gente que não vê por mim, mas tem uma coisa assim, é muito suor e muita novidade. Pintou uma novidade, ainda que a marca não me chame, eu vou atrás. Porque é a efemeridade do fato que faz eu ser relevante. Hoje mesmo eu vi que você vai dirigir um Aston Martin. Tá aqui, tá aí na garagem. Eu olhei aqui e falei, caramba! Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando foi que você
começou a publicar no canal A Roda? Quando foi que você criou o canal e você percebeu que ia fazer sucesso? Nem imaginava que ia fazer sucesso, porque foi o seguinte, cara, em 2016 eu quase morri, né? Eu tive um câncer igualzinho do meu pai, que levou meu pai, e eu fiquei bem mal mesmo, assim, tipo, fiquei até duro de falar, porque lembro da minha filha tinha, minha filha é de 1900, de 1900, ó, minha filha é de 2014, dezembro de 14, eu descobri esse câncer em março de 2016. Eu descobri muito rápido assim e estava em estado muito avançado. O médico não deu muita, o médico não deu muita esperança, né? E aí passei por essa cirurgia tal e isso bagunça a sua cabeça, né? Por mais que você seja forte, tal, eu tinha uma carreira consolidada já, era editor de revista, era um editor executivo que fazia até um trâmite de comercial e redação, enfim. Eu tinha uma posição ali e me vi sem conseguir amarrar o tênis, né? Fiquei muito magro, tipo, você vê hoje, eu me acho gordo, né? Porque eu tenho 115 quilos, mas que eu sou grande, mas você imagina que eu fiquei com 75 quilos, né? Então era tipo agonizando em praça pública, eu saí um pouco disso, mas era revista, não era vídeo, não era nada. Então eu conversei lá com a redação, foi um dia bem emocionante na minha vida tal. Eu fiz uma cirurgia meio que de emergência, não sabiam o que ia dar, e no fim das contas, pela tecnologia e por eu ter um histórico, eu ia falar histórico de atleta, parecendo um trouxa, né? Mas não vou falar. Por eu ter um histórico de me preservar um pouco, apesar de beber e fumar, o meu coração, meus órgãos estavam todos bons, aí eu tirei uma parte do intestino, uma parte considerável, e voltei para casa, mas quando eu cheguei em casa, a minha filhinha que tinha 1 ano e 8 meses, ela, 1 ano e 8 não, ela tinha 1 ano e 4 meses, ela chegou, eu fui abraçar ela, ela não me reconheceu. Isso já me deu um clique, né? Isso já me deu um clique. E aí depois, eu recuperei bem rápido, assim, porque os 5% de chance, porque ele tinha muitas partes, eu tirei 36 partes de tumores tal, e eu tive que tirar o órgão mesmo, bem em cima aqui, e a parte da parte da boca do estômago até o apêndice eu não tenho, né? E isso é um processo complicado, tal, uma ligação direta, enfim. Tecnicamente, para falar de medicina, eu não sei. Mas foi uma coisa bem severa. Eu tirei um músculo das costas, porque teve aderência do tumor, enfim. É uma coisa pesada para a gente falar de sucesso, mas o sucesso começou ali. Não sucesso, a minha iniciativa, porque eu queria fazer, na verdade, a Car and Driver tinha um Facebook com 255 mil pessoas seguindo. E eu já tinha essa ideia de fazer vídeo, porque eu já fazia vídeo na época da carro. Se você procurar lá a MG, classe C63 AMG versus M3, revista carro, vai vir um vídeo meu lá que eu pareço um Playmobil, velho. Eu tinha o cabelo meio bito, meio skunk, sabe? O Samuel Rosa. Magrinho assim, ó, todo torto no vídeo, mas eu já fazia vídeo lá. E esse vídeo acho que tem, sei lá, 150 mil views desde 2008, quando o YouTube nem monetizava. Eu fiz vários vídeos naquela época, eu gostava muito disso, mas não tinha muita abertura porque as editoras queriam vender papel. E eu sempre trabalhei em editora, eu nunca trabalhei em site. Eu trabalhei em sites de editoras, mas eu era o cara do papel, não era o cara do audiovisual. E aí eu fui tentar fazer isso com a Car and Driver e a negativa foi muito assim forte, porque aquela coisa de contenção de gastos, de queria fazer mais um gasto, mas eu falei assim, pô, isso vai dar uma visibilidade para o produto gigante. Eu apresentei um projeto lá 2 vezes, nas 2 foi negado, tanto pelo comercial quanto pela parte diretiva, dentro da revista mesmo, editorial, queria mesmo fazer, porque eu me dei conta de que toda a pauta que eu fazia um videozinho para colocar no Facebook, estourava. Tinha 255 mil, tinha coisa que dava 1 milhão no Facebook que eu fazia com o celular na mão. Aí chegou uma hora eu falei, eles não querem, mas eu quero. Era um negócio meu. Mas eu não posso trazer pra mim e falar pros caras, esses caras são uns bosta. Apesar que eram. Mas eu não podia falar isso porque parecia uma vontade própria. Falei, eu vou fazer eu. E como naquela época eu já era um editor já reconhecido por marcas, pelo mercado, etc., eu ia nos lançamentos das revistas, só para o pessoal entender, o lançamento de revista era antes do lançamento nacional, para dar tempo das revistas produzirem o material e saírem na banca na data do embargo. E ninguém que fazia YouTube estava em revista.
E aí o que, que eu fazia? Eu ia nos lançamentos de revista, encostava num cantinho lá, filmava rapidinho e tchau. E aí eu saía, as revistas saíam na banca e eu saía com um vídeo no YouTube. Foi isso que fez com que hoje os canais de YouTube mais relevantes, graças a Deus, hoje o meu tá entre eles, e depois eu explico essa questão de relevância, apesar de eu não ter, eu tenho 250 mil inscritos e tem canal que tem 800 mil, mas enfim, daqui a pouco eu explico. Foi isso que fez, e aliás, não pedindo um favor nem nada, mas os youtubers de hoje que pegam o carro antes e lançam na data do embargo deveriam me agradecer, porque eu fiz essa ruptura, porque os assessores de imprensa e todo mundo que cuidava disso não imaginava que poderia acontecer isso. Um cara de revista criar um canal de YouTube e sair junto com as revistas e antes dos canais de YouTube. Porque o evento de revista era tipo, vamos supor, hoje nós estamos na quarta, o evento de revista é na quarta. O embargo é na sexta. Eu fazia a minha parte de revista e gravava o meu conteúdo de YouTube. E na sexta-feira, quando era evento nacional, que todo mundo podia soltar algo, quem tinha um canal de YouTube não tinha gravado, mas não tinha editado ainda para soltar. E eu tava com o vídeo pronto. No fim das contas, esse período, né, durou 1 ano e pouco isso. Me ajudou muito e queira ou não queira, eu tive uma vantagem conceitual frente aos meus concorrentes de hoje. Mas hoje, eu não trato ninguém como concorrente. Professor Lucas Torres, que é o carro-chefe, o Leandro, tem um canal também, o Cerejo, enfim, todos esses canais hoje a gente se ajuda muito, mas naquela época eles não tinham canal ainda, eu comecei bem pouquinho antes, enfim, eu consegui bater de frente com canais de marcas maiores, né, 4 rodas, Autosport, 4 rodas nem tinha tanto, mas Autosport, Web Motors, e eu bem pequenininho já estava uma incomodada, e aí criaram essa coisa de que hoje os eventos são de revistas e YouTube. Isso é do caralho. Porque todo mundo hoje consegue gravar antes, e aí todo mundo sai junto, e o algoritmo fala que vence o melhor. E aí você vai criando. Vou tomar um golinho aqui, peraí. Para você, o meu aluno que está ouvindo o cara aí, olha que coisa interessante de entender, né? Nenhum sucesso chega por acaso e de uma hora para outra. É necessário trabalhar, é necessário ouvir, não é necessário planejar, é necessário fazer uma série de coisas e ter suporte, né, respaldo ali para você ter sucesso. Mas também é muito importante, isso que eu disse lá no comecinho, é importante você não ser mais um, sabe, apresentar ou falar igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, porque cansa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de dirigir e tudo mais, e blá, 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 enfim. Eu sempre ficava procurando canais para assistir os vídeos, entender mais os carros e blá, blá, blá. E quando eu encontrei o canal A Roda, eu falei, fulano aqui tem uma coisa de... diferente. Né? Então, isso que chama a atenção, e é isso que eu falo para os meus alunos. É necessário chamar a atenção do mercado de uma forma positiva, é necessário manter ali uma certa responsabilidade profissional, mas com uma identidade sua, né? Se você copia, fica aquela coisa muito chata, no final das contas acaba não dando certo, né? Então, deixa eu dar um abraço aqui. Quando eu criei deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Manda aí, ó. O Fernando Rimarino falou que é meu fã. Muito obrigado, hein? Mas você não tem um dente melhor, não? Suzano tá mandando boa noite, a Beth, Marcelo Zanini. Eu encontro um monte de gente assim, né? Eu gosto muito de ir pro interior, esses outlets e tal. Aí o cara quer fazer foto comigo, falou, pô, eu te assisto e tal. Eu chego pro cara e falo assim, então é você que me assiste? Obrigado, velho. Eu tô começando a aprender a lidar com essa coisa das pessoas virem me cumprimentar na rua ou no trânsito e tal. Porque eu falo até nas perguntas e respostas, que hoje eu não vou fazer, porque esse negócio do Aston Martin aí, eu preciso estudar o carro para gravar amanhã. E eu falo, pô, ele fala assim, pô, você é muito legal nos vídeos e tal. Eu falo assim, velho, nem vem porque ao vivo eu sou um nojo. Mas não é isso, né? Eu falo porque eu não tenho muito tato, assim. Eu tenho um amigo meu que trabalha na CNN, o Rafael Gouveia, aliás, um abraço pro Baba aí. Eu chamo ele de Baba. Ele fala, pô, você tem que ser mais, mano, aceita, é a vida, é assim, você tem 200 mil negros que te seguem. Eu falo assim, velho, você não sabe a vergonha que eu tenho do cara me pedir uma foto. Porque é aquela coisa, né? Eu sou despachadão, assim. Eu acho que eu consigo transparecer no vídeo que eu quero... Não vou falar quero que se foda, porque é feio.
Mas eu não tô nem aí, assim, tipo, eu vou no lugar, a pessoa me reconhece, fala, beleza, pá, eu cumprimento, eu ando muito aqui no bairro em que eu cresci, então eu não tenho essa dimensão. Quando eu saio, a pessoa quer fazer uma foto, parece que eu sou um gringo. E eu falo, pô, eu não sou, velho. Eu pergunto, como é que você tá? Por que você tá aqui no Outlet Catarina? Aí o cara fala assim, vem comprar uma roupa pra mulher. Mas quem que é sua mulher? Aí a mulher vem e fala assim, que roupa que você quer comprar? O que não tem em outro lugar? E eu vou tratando como se fosse da família, sabe? Eu não fico muito... Eu tô aprendendo a lidar com isso, muito porque também eu convivo muito com o Edu Bernasconi, que tá nisso aí há 20 anos, é muito conhecido. E aí eu vejo como ele trata essas questões, e aí eu tento copiar. Como se fosse um mentor meu, assim. Precisa manter um padrão aí. Ó, tem algumas perguntas aqui. O Arthur Moraes está perguntando o seguinte: a minha pergunta é, João, na sua opinião, com tanto conteúdo banal tomando cada vez mais espaço na internet, quais são os desafios para se manter um conteúdo relevante e de qualidade como o seu? Um grande abraço, sou seu fã. E o vídeo da M3 Competition é surreal. É surreal. Ali eu gastei 50 minutos do pessoal aí. Obrigado por assistir. Então, quando eu comecei o canal de YouTube, eu assisti sem brincadeira, antes de começar. Eu tinha acabado de ter a doença, acabado não, né? Tinha acabado de terminar as quimioterapias e eu trabalhava na revista, então tinha bastante tempo para ver. Eu vi, cara, sem brincadeira, uns 60 canais, tanto nacionais como internacionais. E cheguei na conclusão de que eu não queria fazer nada daquilo. Então, o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu fazia em revista. Aliás, se você ver o canal, ele é fragmentado exatamente como eu escrevia mais ou menos uma reportagem. Em alguns casos, eu começo de uma outra maneira, quando é muito relevante. Se o carro é muito legal de dirigir, eu começo de outra maneira. E se o carro é aquele mainstream, eu começo de outra. O conteúdo relevante está muito mais ligado ao que você se dedicou, se debruçou em cima daquele assunto para contar. Porque é o seguinte, eu vejo muita gente fazendo sucesso, aliás, eu acompanho pra cacete o Casimiro, por exemplo, que ele reage a vídeos. Mas ele reage a vídeos com uma experiência de vivência, que ele fala, pô, pastel de não sei onde, ele conta histórias interessantes. É muito diferente de eu reagir a um vídeo de comida japonesa, que eu não como. Então, o primeiro passo para mim é você dominar o assunto de uma maneira que não pareça que você está forçando a barra para contar. No meu caso, eu gosto pra cacete de futebol. Eu acho que se eu fizesse um canal de futebol ia ser até mais valoroso, mas o futebol envolve uma paixão, eu sou corintiano pra caralho. Eu não conseguiria analisar o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, enfim, qualquer outro clube com isonomia. Então, isso já me tira, jornalisticamente, já me tira desse meio. E eu gosto pra cacete de carro também, menos do que de futebol, mas gosto muito de carro e sei até mais história de carro do que de futebol. E me debrucei muito sobre história de carro, de marcas, enfim. Aquilo ficou mais fácil pra mim, mas todas as vezes que eu faço um vídeo, eu tenho que parar e pensar. Primeiro, eu tô falando com quem? Tô falando com o comprador, ou um futuro comprador. Então é o seguinte, não tem nada que é tão ruim ou tão bom, tanto para quem gosta de um carro quanto para quem não gosta. Então eu tento abordar partes específicas. Obviamente, quando a parte não me agrada, eu tiro mais sarro. E quando a parte me agrada muito, eu sou esfuziante. Mas eu tento manter assim, eu dou uns picos, mas eu tento manter uma linearidade que eu aprendi com o jornalismo que eu fiz escrevendo. Eu falo até para uns amigos meus, eu falo assim, pô, se eu tivesse um TP sozinho, com os textos que eu escrevi, eu sou muito melhor de texto do que de falar. Eu fui aprendendo a falar na rua, né? O negócio de jogar dominó com velho, empinar pipa e ser vendedor de assinatura de revista, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. E muito piadista com os amigos e tal. Mas se eu tivesse um TP ali com as loucuras que eu escrevi na Car and Driver, por exemplo, e eu contar ali e conseguir ler, porque eu não lembro de tudo. Eu faço meio ali no improviso, mas eu estudo uma noite antes. Aliás, essa noite eu vou estudar o Aston Martin, que eu vou gravar amanhã. Se eu tivesse um TP ali, o canal ia ser muito mais... O cara fala assim, mano, olha o texto desse cara. Mas eu acho também que essa parte de eu não ler e lembrar das piadas e das loucuras que eu faço sempre, deixa a coisa mais humana. Então, assim, o conteúdo é relevante porque eu me dedico mesmo, eu me debruço sobre as informações relevantes e
As pessoas, muito cara que é muito Caxias com carro, porque tem muita gente que é Caxias com carro, não gosta porque acha que eu sou muito piadista. Então eu fico serpenteando entre o cara que curte muita informação com um pouquinho de entretenimento, que meia hora comigo passa voando, e o cara que fala assim, porra, o cara levou 20 minutos para explicar como é que funciona a suspensão do carro. Sinceramente, amigo, se você não gosta de entretenimento, só gosta de técnica, o meu canal não é para você. O meu canal é para você unir a informação com alguma diversão, porque meus vídeos têm 30 minutos. Então, se eu for um professorzão o tempo todo, ninguém aguenta. É verdade. Eu que o diga, porque eu sei que às vezes a aula é preciso também fazer um pouco do que você faz, né? Não pode ser aquela coisa chata, técnica o tempo todo, porque o aluno dorme, né? O telespectador vai embora enfim. Uma coisa que, aliás, o Herculano está perguntando aqui, o que é que você diria para quem está começando agora nessa área da comunicação? Jorge Herculano. Cara, eu aconselharia a fazer publicidade. Vai ganhar dinheiro mais rápido. Mas quer dizer, eu sempre fui um cara tardio para tudo, né? Eu casei tarde, eu me estabilizei financeiramente tarde, mas isso tudo foi porque, talvez na minha vida, né? Tem gente que estoura muito rápido, né? Tem youtubers aí que tem 3 milhões de seguidores com 22 anos. Eu acho até perigoso, quer dizer, perigoso não, né? Se a pessoa tem uma educação e tal, mas é assim, eu fui um cara que bati em várias traves, né? Eu fiz economia, fui bancário, fui consultor. Se eu tivesse me empenhado na consultoria tributária, com 33 anos, eu estava com a independência financeira. Mas eu não consigo viver de uma coisa que não me dê prazer. Obviamente, o certo seria ser dono de um prostíbulo. Brincadeira. Eu sei que vocês estão falando sério com os alunos. Mas para quem está começando hoje, essencialmente na comunicação, tente trabalhar com o que você gosta e, principalmente, esquece o dinheiro. Porque, assim, quando você começar, você vai ter um salário. O salário é aquilo que vai entrar no seu bolso e, como você precisa, vai matar um monte de sonhos seus. Mas sempre olhe para aquele salário, aquele seu trabalho, faça com dedicação, porque a bagagem que você coleciona de cada trabalho que você faz, especialmente no jornalismo, você não perde. Não é um tênis que você comprou, não é uma camiseta que vai acabar. Cada reportagem é uma fonte de informação e de inspiração. Por quê? Que nem, o que me tirou o medo de tudo? Quando eu fui chamado eu fui para a Alemanha para fazer um curso, para fazer uma revista semanal. Depois o alemão veio aqui e nos ensinou como fazer. Essa revista foi um sucesso durante um ano. Os 6 meses últimos dela destruiu a editora. E era eu que comandava a parte de prática. Quem comandava a parte de administrativo e de ideias era o Mário Sérgio Venditti, que, aliás, um guru meu, que fez o Almanaque do Palmeiras, enfim, palmeirense fanático. Muito amigo do Celso Zeltin, enfim, muita gente ligada a futebol que também tem apreço por disciplina e história. Mas o que eu estou dizendo ali eu perdi o medo de tudo, que eu fazia, a gente fazia ali no chão de fábrica, né, da redação, 62 páginas por semana. Depois que eu passei por aquilo, eu falei, cara, qualquer informação, qualquer treta, se eu tiver que trabalhar com polícia em jornal, eu não tenho medo mais de nada em trabalho. Mas sinceramente, não era a coisa mais prazerosa de se fazer. Por mais que você goste de carro, é aquela coisa, né? Quando você trabalha com o que você ama, mas você trabalha muito, você perde o prazer de amar qualquer coisa. Então, você fala, eu não quero mais. Mas, enfim, aquilo ali me deu uma casca que eu falei, vambora, eu não tenho mais medo de nada. Quando eu comecei o canal de YouTube, os caras falaram assim, puta, mas o YouTube é foda, já tem um monte de gente fazendo e tal. Eu falei, velho, eu vou fazer o que eu quero. Já estava empregado, o YouTube era um hobby, mas falar que eu fui visionário é uma idiotice, porque se eu fosse visionário eu tinha começado em 2010, né? Hoje eu teria 1,5 milhão de inscritos e estaria tendo essa conversa em Mônaco. Eu estava em Mônaco, você estava onde você está. Mas eu fui um visionário assim. Quando eu percebi que o bicho ia pegar e eu precisava fazer uma coisa que eu queria, foi fome com a vontade de comer. Eu tinha o problema da doença, que minha filha não me reconheceu, e eu falei, caralho, se eu morro, ela vai ler as revistas que eu escrevi? Não vai ter nem revista na época dela. Ela tiver 10, 12 anos, ela vai pegar uma revista para botar embaixo do passarinho. Não é para me ler.
Segundo passo, queria deixar uma obra para ela ali, fosse o que fosse. Eu não fiz o YouTube, primeira coisa, faça comunicação, trabalhe, tenha o seu salário, sem pensar no dinheiro. Porque até hoje, você fala assim, canal de sucesso, você fala, canal de sucesso, eu tenho 1,5 milhão de visualizações por mês. Paga minhas contas, e se eu quiser chupar uma bala, eu tenho que correr atrás de outra coisa. É assim, no Brasil é assim. O YouTube no Brasil paga 14 vezes menos do que o YouTube, por exemplo, no Canadá. Fazendo o que eu faço no Canadá, a cada $1.000 que eu ganho aqui, eu ganharia 14 mil no Canadá. Então, só para você ter uma ideia de como que é complicado. E isso é mesmo, o PPM lá que pagam, qualquer um que for atrás, paga 1,14 aqui no Brasil e paga 14,4 lá. Então, é surreal. E a primeira coisa, quer fazer comunicação? Aprenda primeiro a se comunicar. Tá na faculdade? Cara, eu na faculdade, eu enchi o saco dos caras no estúdio de rádio, quando tinha um negócio de TV, e quem tá me assistindo hoje, que conviveu comigo na época de FIAN, cara, tudo que tinha de TV, eu pegava o microfone e falava, vambora, velho, eu faço aqui pra sala. Tipo assim, precisa de 5 pessoas pra fazer pra sala. Eu falo assim, eu faço o microfone. Olimpíada, tal, eu fazia, velho. É assim, eu era muito interessado com o negócio, mas eu repito, eu cheguei maduro já. Eu cheguei tomando porrada de faculdade de economia que eu achava uma bosta. Eu falava assim, se eu não me agarrar nisso aqui, eu vou ser o quê? Nada contra nenhuma outra profissão, mas eu queria fazer alguma coisa ligada com o que eu gostava. Eu queria rádio, muito rádio, e não deu. E eu fui fazer outra coisa, fui escrever, enfim. Primeiro foco, faça bem feito. Segundo foco, tente fazer um assunto que você gosta. Tá certo. Eu costumo dizer isso também para os meus alunos, que é o seguinte, às vezes, exatamente o que você falou, eu estou quase sendo comentarista de comentário aqui, coisa que eu detesto, acho bem besta, mas eu comento com os meus alunos o seguinte, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu gravei um comercial em rede nacional por quase de graça, assim, sei lá, se o valor hoje fosse, sei lá, R$1, eu cobrei 1 centavo. Sim. Né? Mas a visibilidade que eu tive, o retorno que eu tive depois da minha voz aparecer em todas as TVs do Brasil durante o fim de semana inteiro, foi um negócio absurdo. Então, às vezes, nem sempre é o din-din que conta. Você tem que contar a oportunidade, o que é que você vai colher logo depois lá na frente. Né? Esse negócio também de pensar a curto prazo é um grande trauma, né? Especialmente da molecada hoje. Todo mundo vive numa pressa, aquela pressa doida, e às vezes perde, e não, às vezes também não consegue nem identificar a oportunidade que está ali batendo na porta, né? Então é importante ter um pouco de paciência realmente, entender que tudo tem tempo, é tudo dentro do tempo certo, e aí as coisas acabam acontecendo, né? Isso. Olha quanta gente que tem aqui falando com você. Não, eu lembro de quantas vezes eu vendi ticket de alimentação e ticket de restaurante para abastecer o carro, porque eu sempre tive carro rebaixado, fuçado e tal, e levava marmita sem vergonha nenhuma. Comia, pegava as alfaces assim, botava o sal e comia. Aí, e virava uma coisa tipo até meio... a gente se sentia criança de novo sendo adulto, né? Você tratava as coisas com uma simplicidade, assim. E quantos serões eu fiz em redação, tipo, fechamento de chegar 9 da manhã, sair meia-noite e sair rindo, sair satisfeito. No fim das contas, cara, é muito legal correr atrás de dinheiro. Pô, é muito legal porque, ainda mais quando o dinheiro vem, né? Mas, sinceramente, na base da sua formação, não que você tenha que ser, não quero dinheiro, sou de esquerda, como muita gente pensa que é. Não é isso. É assim, na base da sua formação, tenha paciência. Se você está falando com alunos, tenha paciência, porque demora mesmo. Para mim, demorou mais ainda. Tenho muitos amigos que se deram bem antes de mim, encontraram um caminho bem antes. Mas eu tive vários caminhos para seguir que eu falei, não sei se eu vou estar confortável aqui. E hoje, eu ando com as próprias pernas há 2, 3 anos. Eu toco meu comercial, eu toco minha administrativa, eu toco meu editorial e eu toco a minha produção. Quando eu preciso de alguma coisa a mais, eu contrato esporádico. Só que, cara, eu tenho 41 anos. Esse negócio aconteceu quando eu tinha 39. Olha que loucura, cara. 39, você fala assim, porra, 39, se eu fosse um gerente de banco, eu seria já um puta gerente de banco, com aquela camisa com a barriga já grandona e mandando falar, fecha seguro tal. Ou não também, né? Porque tem muita gente que trabalha nisso e leva uma vida diferente, mas muito mais estressante. E eu agradeço muito
Eu ia falar a Deus, mas Deus está em todas as coisas, né? Eu agradeço muito as instruções que eu tive ao longo da vida, tudo que eu li, e de ter a paciência de que isso aconteça. E te digo mais, eu não sei se daqui 10 anos vai ser assim. Então, hoje mesmo, eu já fico pensando em daqui 3, 4 anos abrir um outro negócio. Não sei se vai ser uma produtora de vídeo, não sei se vai ser um negócio de comida, não sei se vai ser um negócio pet, não sei. Mas eu já penso. Mas o legal também na nossa área, da comunicação em geral, o YouTube e tudo mais, é porque a idade não é relevante, né? Tem gente aí com super jovem, tem gente muito mais velha que faz sucesso, que consegue trabalhar, pagar as contas e tudo mais. Não, eu acho que é importante. Se você pensar no Boris Feldman. Boris Feldman é um jornalista muito renomado, trabalhou muito tempo no estado de Minas. Mano, tá acontecendo alguma coisa aqui na minha rua, mas enfim, já passou. Trabalhou muito tempo no estado de Minas, foi chefe do Caderno, tal. Ele fez uma coleção de carro antigo, enfim, super bem sucedido financeiramente, socialmente. E quando veio a era da internet, que o estado de Minas acabou com o Caderno, ele criou um negócio que chama Alto Papo. É uma referência muito para mim, assim como o Fernando Calmon também entre os mais velhos, o Bob Sharp também no Auto Entusiasta, mas o Boris Feldman é assim. Quando ele dá uma opinião, ele tem 74, 75 anos, eu não sei exatamente, e se eu falar, tem gente que se agride com você errar a idade, né? Mas enfim, bom, ele é irrelevante pra cacete. A gente sai com assuntos juntos, a gente sai com avaliação, ele sai da avaliação, ele já faz um outro contexto para falar com um outro público, e cara, coisas que eu, com 200 e poucos mil seguidores, dou 150 mil numa semana de views, que é do cacete pra mim, porque eu faço 60% do canal, não que 60% dos inscritos assistam, mas quando você olha um canal que tem 260 mil, faz 150 mil numa semana, você fala, pô, esse cara tá influenciando, é relevante. Ele tem um canal de 300 e poucos mil, com 3 vídeos ele faz 1 milhão. Você fala, porra! E ele tem 74 anos, ele não tem o estereótipo que todo mundo quer ver, ele não faz dancinha, ele não usa óculos escuros igual eu uso óculos escuros, na verdade, porque eu tô sempre de olho em tudo, porque eu gravo em lugares na rua, eu fico de olho, ver se ninguém vai aparecer para me roubar. Mas ele faz essas paradas e com muito conteúdo, com muita verve, né? E eu falo, porra, ele tem 70 e poucos anos, por que eu com 40 vou achar que... Ah, não, acho que não. Ah, não, vou me preservar. Para, cara. A sua história vai ser o que você deixou aqui. É verdade. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar que você é capaz de seguir em frente. Falando nisso... demora. Claro. Demora. Como é que é essa história de dirigir um carro de 2 milhões de reais? Então, vou te falar uma coisa, meu. Eu sou um cara que... Eu tenho uma vida simples, tal, eu não fico tentando, não vou em lugares... Assim, 5 dias por ano eu vou, né? Eu trabalho 360, 5 dias por ano eu dou uma estourada aí, vou nos hotéis caros e tal. Mas a minha vida é bem simples mesmo. Eu moro na Zona Norte de São Paulo, aqui na freguesia, eu saio bem pouco do bairro para ir em outros lugares. E assim, desde sempre, como eu tive mentores muito bons, né? Isabel Reis, Vendite, Quintanilha, quem é do meio conhece aí. O Caruso mesmo. Pô, o Caruso eu tinha 5 meses trabalhando com ele lá. Veio um Audi A8 na época, o primeiro Audi A8 que veio pro Brasil, já com a plataforma nova e tal. E eu andava com camisa florida, parecia um havaiano, eu era muito louco. Gostava de forró, enfim. Eu era... não fumava maconha, mas era bem underground, assim. E aí ele me deixou com o carro e falou assim, pô, eu vou pra Poços de Caldas na casa do meu irmão, vai chegar um Audi A8 aí, fotografa, anda com o carro e escreve. Porra, eu mostrei, eu saí era lá na Vila Mascote, lá na Zona Sul. Quando o carro chegou, eu peguei o carro e mostrei pra minha mãe na freguesia. Eu falei, mãe, olha o que tá acontecendo na minha vida, olha esse carro. Esse carro vale mais que a nossa casa. E a gente não morava numa casinha, a gente morava numa casa bacana. Bacana não, né? Uma casa de 4 quartos, mas na periferia, tal, um casarão, né? E aí fiz aquilo, tal. Daquele dia em diante, eu falei assim, cara, isso não é a minha vida, é o meu trabalho. Então começou a virar natural. E assim, sinceramente, que nem eu peguei esse carro hoje, o Aston Martin, eu já tô velhaco nisso, obviamente, já passei por várias coisas. Porra, eu peguei esse carro e fui mostrar para um amigo meu que é maluco por carro, que ele tem um bar.
Ele não é ostentação, mas ele gosta pra cacete de carro. Eu falei, pô, ele vai ficar feliz pra cacete de ver um carro desse. Que é o Bar do Tião. Bar do Tião aqui na freguesia. Eu não fui mostrar para uns influencers ou uns caras que participam de grupos de milionários. Porque esses caras já têm acesso, para eles tudo bem. E eu tenho muitos amigos, ou entre aspas, amigos ou conhecidos desses grupos de gente rica, que anda de Ferrari e tal. Mas o legal para mim é ver a reação de quem nunca viu. De quem nunca viu nem por foto, não sabia nem que existia. Então, eu por mais que hoje seja uma influência digital, que seja o canal de YouTube, que todo mundo fala que é youtuber, não é jornalista, eu ainda prefiro as reações de quem nunca viu, não sabe o que é, e eu contar a história pro cara. E é essa comunicação que faz o meu vídeo ficar até melhor. Porque o cara vai num detalhe que pra mim é normal. Pra mim é normal ter um detalhe lá que o escapamento fica mais forte. Ó, passou um gato. Meu gato tá passando aqui pra... Eu tenho um aluno que fala que ele é o gato Jequiti, tá sempre aparecendo. Não, tá certo, tá certo. Os animais têm preferência sempre. Eu prefiro muito mais ter essa conexão com quem nunca viu o carro, porque nem imagina que um carro desse tá aqui no meu bairro, do que ir trocar ideia com um cara que já é meio especialista. Porque a especialidade, eu vou ler tudo, vou estudar, que nem eu, desligando essa live, eu vou estudar. Essa especialidade eu consigo absorver aqui, andando no carro, mais ainda. Mas a reação de quem nunca viu, não tem igual. Não tem. Certo. Ô, João, você sabe que na nossa área, por isso que eu te fiz essa pergunta, para chegar nesse ponto aqui, na nossa área da comunicação, qualquer uma, de youtuber a grandes apresentadores, nós vivemos num mundo que tem 3 pilares, que é ego, orgulho e vaidade. Nós vivemos num mundo que gira em torno desse negócio aí. E o que você falou é muito bonito, cara, é muito importante, porque tem muita gente que não consegue, né, entender essa diferença entre trabalho e se apresentar de uma forma... Esquece as raízes, né? Eu acho isso uma bobagem. Eu conheço gente assim também, que eu acho uma bobagem. Trabalho é trabalho. Outra coisa que eu acho legal também na nossa área é que a profissão no rádio, na TV, nas redes sociais, você tem a oportunidade de conhecer muita gente, de fazer contato com gente super interessante, de apreciar outras coisas que a vida comum às vezes não oferece. E tem gente também que estuda, que tenta entrar nesse meio pensando exatamente só no glamour. E você falou agora há pouco que é muito, muito trabalho para chegar no sucesso. Não é só assim, né? Não, eu vou te falar uma coisa, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não estou trabalhando para ter um Porsche um dia. Eu gosto pra caralho de Porsche, gosto muito de carro. Só que não é o meu objetivo. O meu objetivo é minha filha estudar numa escola boa. É eu morar mais ou menos, ainda que de aluguel, eu moro mais ou menos bem. O meu dinheiro ser investido em outras coisas que não importa a ninguém. Mas o meu nível de vida, o meu nível de consciência, o meu nível de amizade tá zero ligado ao carro que eu ando. O meu ego, eu costumo falar, né? Meu ego é no tornozelo, porque, na boa, cara, não sei se... Eu joguei muita bola na várzea, eu tenho muito amigo que não deu certo por inúmeros motivos, ou porque não estudou, ou quer dizer assim, pro padrão dele ele deu certo pra cacete. Mas o padrão da maioria que quer saber de um Porsche, o cara é um derrotado, pra mim não é. Ele é meu amigo há 30 anos, 35 anos. E eu boto ele pra ver um Aston Martin. Ele fala, cara, João, isso aqui é muito louco, quanto custa essa nave? Eu falo, porra, custa 2.800.000. Ele falou, você é louco, vai embora, senão é sequestro. E vai na brincadeira, né? Mas assim, eu tenho muito mais gente... pode falar, desculpa. Você falou? Imagina, por isso que eu toquei nesse assunto, porque você parece realmente muito pé no chão, né? Porque Total. a pergunta que eu fiz agora há pouco, como é dirigir um carrão desse e você manter o pé no chão e tudo mais? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Eu conheço uma pessoa, um casal, que quer fazer uma viagem daqui para São Paulo, descer pelo sul, entrar na Argentina, passar pela Argentina, Chile, deserto do Atacama, Campo Grande e voltar. Que carro que você compraria para fazer essa viagem? Depende do terreno que ele vai pegar, né? Se ele pegar muita lama, eu aconselho ir com um Land Rover, Range Rover, ou com um Audi até, e botar uns pneus mais lameiros. Mas se ele for pegar asfalto,
um Renegade Diesel, um Compass Diesel dá conta. Uma Amarok, se você pegar uma Amarok, a Amarok é uma picape que eu gosto bastante, a Amarok V6, se você colocar uns pneus lameiros nela, tem até um amigo meu, o Kaká Closet, e o Edu Bernasconi também já fizeram o território Amarok. A Amarok, se você colocar uns pneus bacanas, vai embora. E também a Hilux, né? A Hilux